Agora sim. Meus irmãos, boa noite. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos assim então dar continuidade nessa série de estudos que estamos fazendo sobre a importância da oração. A oração nós estamos tratando como sendo a respiração da vida cristã. E nós já estamos assim chegando na reta final desse estudo. Provavelmente esse deve ser o penúltimo estudo de toda essa série que nós estamos realizando. Os irmãos já pegaram aí suas apostilas, né? Os irmãos vão acompanhando comigo, e aqueles também que vão nos assistir depois pelo YouTube, eu vou disponibilizar também a apostila para quem assim desejar ter. Então nós estamos falando nessa série de estudos sobre como devemos orar. Nós sabemos que devemos orar, é uma obrigação do cristão, mas muitas vezes há cristãos que têm dúvidas sobre como deve ser a nossa oração. E a Bíblia vai apresentar vários textos que vão dar alguns princípios e alguns exemplos que foram bem vistos de personagens bíblicos, quer sejam homens e mulheres, que oraram de maneira que agradasse a Deus. Então, sobre como devemos orar, nós já vimos nas quartas anteriores a respeito da importância da reverência e da humildade, a respeito de orar com fé, alinhado com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não uma fé como um salto no escuro, mas uma fé alicerçada na palavra, orar com regularidade, e também falamos sobre orar com perseverança, sem nunca desanimar. E hoje nós vamos falar sobre mais 3 características sobre como deve ser a nossa oração. Então, primeiramente aqui, tratando do nosso estudo de hoje, nós vamos ver a importância de nós orarmos com vigilância. A oração, ela deve ser algo feita com vigilância e não feito de qualquer maneira. Veja o que diz o texto aí de Colossenses, capítulo 4, verso 2, que eu coloquei impresso na nossa apostila. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É um texto bastante curto que vai dizer: perseverem na oração, vigiando com ações de graças. E eu coloquei aqui qual é o sentido dessa palavra vigiando. Interessante que vigiar aqui nesse contexto, no Salmo, ou melhor, no Colossenses 4, 2, tem o sentido aqui de dar grande atenção. Vigiar aqui é ter cuidado é permanecer alerta. Então, quando o texto diz, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, persevere na oração, vigiando com ações de graças, ele está dizendo que o cristão deve perseverar em oração, tendo grande atenção, tendo um grande cuidado. Então veja que oração não é somente algo que você faz por fazer. Não é algo somente que você faz, mas sem um tipo de um cuidado especial. É preciso ter uma atenção na oração. É preciso ter um grande cuidado com a vida de oração. É isso que Paulo está dizendo, que devemos perseverar na oração, vigiando, tendo grande cuidado, estando com grande atenção. Eu coloquei aqui em sequência que a oração, ela é aquela área da vida cristã que nós devemos proteger mais do que qualquer outra coisa, irmãos. Nós já mencionamos aqui uma série de exemplos da importância da oração na vida cristã. O como que nós dependemos de orar para crescer, o como que nós dependemos de orar para vencer os pecados, resistir às tentações, receber bênçãos de Deus. Então, por isso que a oração, ela tem que ser protegida na nossa vida mais do que qualquer outra coisa. Deve haver ali um cuidado de nossa parte para que nós jamais venhamos a desanimar. Jamais venhamos a desanimar. E eu pergunto para os irmãos, você já orou hoje? Hoje? Aqui no culto, todos nós já oramos, Mas a sua vida em particular, a sua oração particular, você já orou hoje? É muito importante que em toda essa série de estudos, os irmãos estejam moldando sua vida de acordo com a palavra. E que não seja somente mais um conhecimento. Então,
Se você não orou, você deve ter esse hábito de orar com vigilância. Cuidar dessa área da sua vida que é a vida de oração, né? É na oração que se inicia a verdadeira religiosidade. É no ato de falar com Deus. É no ato, como disse o nosso irmão na liturgia, de conversar com Deus, de ter prazer em estar com Deus, falando com Deus, colocando suas questões diante do Senhor. E é através da oração também que se percebe a saúde espiritual de um cristão, né? Eu coloquei aqui essa frase de J.C. Ryle que diz assim, ó: diga-me como são as orações de um homem e logo lhe direi o estado da sua alma. Olha que interessante, ele diz, olha, me diz como é a oração de um cristão e pela oração dele eu vou dizer como é o estado da sua alma, né? Justamente porque é através da oração que nós conseguimos perceber a situação espiritual de alguém, né? Então as orações curtas, às vezes orações muito superficiais, orações, como nós mencionamos aqui, sem coração, né? Sem um derramamento da alma. Isso demonstra algumas coisas, isso demonstra às vezes a situação espiritual, a saúde espiritual que talvez não esteja indo muito bem. Então nós podemos dizer aqui que a oração ela funciona como uma espécie de raio-x da situação da nossa alma, da nossa espiritualidade, da nossa intimidade com o Senhor, né? É por isso que Paulo vai dizer, olha, persevere em oração, não desanime, e faça isso com vigilância, faça isso com especial atenção, com grande cuidado. Então, a sua oração particular, ela é acompanhada de vigilância? Sinceramente, irmãos, a sua vida de oração pessoal com Deus, particular, tem um cuidado especial na sua vida? É algo que você estima, é algo que você diz, pastor, isso é muito importante para mim. Esse momento de oração que eu tenho com Deus, eu não troco por nada, porque isso é importante, isso é especial. Para você é assim? É algo com vigilância, né? Ou somente você diz, olha, eu vou orar porque tem que orar. Ainda pessoas que quando acaba esse momento de oração, dizem, olha, hoje eu estou bem com Deus, porque hoje eu já cumpri a minha parte. Não deve ser assim. Oração deve ser feita com vigilância, grande cuidado e grande atenção. Tá bom, meus irmãos? Ainda na sequência, ainda uma outra característica sobre como devem ser as nossas orações é que nós devemos orar com gratidão. Gratidão, né? E aqui eu citei dois textos, o mesmo texto de Colossenses 4:2, que serviu de base para falar de vigilância, nós podemos usar também para falar da importância da gratidão nas nossas orações, né? Vai dizer, perseverai na oração, vigiando, né, com grande cuidado, com ações de graças. Com ações de graça. Ainda o texto que nós falamos recentemente, domingo à noite, né, de Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então veja que ações de graças deve fazer parte da nossa oração. Ações de graça significa, a própria palavra vai dizer a expressão, que são ações de gratidão, né? Que são ações de agradecimento a Deus. Agradecimento, quer seja por quem Deus é, quer seja por aquilo que Deus fez, né? Quer seja por aquilo que Deus ainda faz, que Deus tem feito nas nossas vidas, que Deus tem feito na sua família, que Deus tem feito na nossa igreja, né? Então esses textos vão dizer que ações de graça, expressões de gratidão devem fazer parte da nossa oração. Inclusive, há muitos irmãos, nós escutamos irmãos mencionando, né? Olha,
pastor, eu não quero nem pedir nada a Deus, eu tenho muito mais a agradecer, não é? Tenho muito mais a agradecer ao Senhor do que a pedir, e de fato. E nós devemos ter momentos da nossa oração que são momentos dedicados somente para agradecer ao Senhor, né? Veja que ao curar 10 leprosos no Evangelho, Jesus esperava receber a gratidão de todos. Esse texto ele é muito interessante, nós vamos ler. Porém, o texto vai dizer que somente um daqueles que foram curados, dos 10, somente um voltou para agradecer. Repare também que as expressões de ações de graça, geralmente elas estão muito associadas a expressões de louvor. O agradecimento, geralmente, ele vem muito ligado ao louvor, ao engrandecimento do nome de Deus, né? Vira aí, por favor, a folha da sua apostila. Nós vamos ler agora o texto que está aí na apostila de Lucas 17, do verso 11 até o 19. Diz assim, ó: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse é um texto que sempre me chamou muito a atenção pela ênfase que existe aqui na própria pessoa do Senhor Jesus em haver uma expectativa de gratidão. Aqui vai dizer que Jesus ele cura esses 10 leprosos e somente um, ao perceber que estava curado, voltou. Os outros 9 seguiram o caminho, foram seguir suas vidas, foram fazer seus compromissos, voltar talvez para suas famílias, né? Aquele contexto, os leprosos ficavam muito isolados da sociedade. Mas vai dizer que um, ele reparou que foi curado e vai dizer o texto aqui, que ele vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, né? E nós podemos aqui imaginar ele de fato glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor por aquela bênção que ele havia recebido, né? E vai dizer aqui que ele se prostra aos pés de Cristo e agradece. Então veja que é assim também em nossas vidas. Geralmente o agradecimento ele vem acompanhado de expressões de louvor, de engrandecimento, né? E aí Jesus vira-se para ele e diz: olha, mas não eram 10? Cadê os 9? Dos 10 que eu curei, somente você, um samaritano, né, voltou para agradecer, para dar graças, para dar glória a Deus, né? Onde estão os outros 9? Né? Nós aprendemos aqui, irmãos, nessa reação de Cristo, a expectativa que existe da parte do próprio Deus em ouvir expressões de agradecimento por aquilo que ele faz. Ouvir expressões de louvor pelos seus feitos, porque tudo que Deus faz, em última instância, é para a glória do seu nome, né? Então, quando Deus age na sua vida, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos livra, quando Deus age no nosso ser, na nossa igreja e família, Deus espera ouvir ações de graças. Deus espera que você volte e que você agradeça por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é. Por isso que o texto que nós lemos vai dizer, olha, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, né? Não fiquem ansiosos, mas sejam tudo conhecido de Deus pela oração e petição, com agradecimentos, com
ações de graças. Né? Irmãos, se nós formos parar para pensar, quantos motivos nós temos para agradecer, irmãos? Há inclusive um bonito cântico, né, um hino que vai dizer, olha, quantas bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão, né? Conta quantas bênçãos são e você vai ver maravilhado tudo aquilo que Deus fez. Se você pudesse contar as bênçãos, se você pudesse anotar uma por uma daquilo que Deus fez por você, pela sua família, por aquilo que Deus é, quantas bênçãos são, irmãos? Quantos motivos nós temos para agradecer ao Pai, né? Eu coloquei aqui alguns somente, né? É por misericórdia que nós não estamos destinados ao inferno. É por misericórdia do Pai que nós temos um dia a esperança de estar no céu. É por misericórdia. É por misericórdia que nós vivemos hoje na luz, como diz o texto de 1 João, né? É por misericórdia que nós fomos agora chamados pelo Espírito de Deus, que não nos deixou para que nós colhêssemos fruto dos nossos próprios caminhos. Né? O Espírito Santo que nos resgatou. É por misericórdia que ainda vivemos e nós temos a oportunidade de glorificar a Deus, né? De poder exercer nossos dons e talentos, poder viver em comunidade, igreja. É bênção de Deus, é misericórdia do Senhor e nós temos muitos motivos para dar ações de graças. Né? Mas a questão, sabe o que é? É que muitas vezes nós ficamos muito focados nas nossas orações somente nos pedidos. Né? E você quer ver um exemplo, como isso é muito claro? Quando você diz assim, olha, faça uma experiência. Você faça uma oração de louvor. Na sua casa, ali, ó, faça uma oração de louvor. Ou quando a gente diz, olha, irmão, ore uma oração de agradecimento. A gente começa louvando, a gente começa bendizendo ao Senhor, mas logo a gente termina pedindo. Né? Parece que toda a nossa oração, ela é uma introdução, a gente louva a Deus, a gente agradece e depois a gente chega onde a gente quer, que é os pedidos. Né? Porque naturalmente nós estamos muito acostumados a pedir e pedir. Né? Às vezes é até difícil para nós orar só agradecendo. Você às vezes não consegue, no finalzinho você pede algo. Né? Nós estamos muito acostumados a pedir as coisas em oração. Né? Mas nós precisamos agora desenvolver esse hábito também de agradecer. Porque na verdade, como nós falamos, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Né? Então, às vezes, as nossas orações elas estão focadas nos pedidos e nós deixamos de agradecer e louvar a Deus, ou agradecemos e louvamos pouco. Muito pouco. Né? Procure desenvolver com mais tempo, procure desenvolver nas suas orações com uma maior riqueza de detalhes, expressões de gratidão. Faça isso. Ações de graças. Né? Procure também gastar mais tempo com expressões de louvor, expressões que exaltam quem Deus é, expressões que dignificam o nome de Deus. Né? Nós devemos ser agradecidos a Deus e devemos louvar a Deus. Ações de graças geralmente estão associados com expressões de louvor. Então, gaste tempo, não só pedindo na oração, mas gaste tempo agradecendo. Deus espera isso de nós, irmãos. Jesus esperava isso dos 10, mas só um voltou agradecendo. Aqui o texto vai dizer, olha, ore com ações de graça. Então nós temos muito mais o que agradecer do que propriamente dito de pedir. Irmãos, alguém gostaria de colocar algo, falar? Se tiver, pode ficar à vontade, ou então a gente deixa para o final do nosso vídeo, tá bom? Nossa gravação. Então nós vimos aqui que temos que orar com grande cuidado, com vigilância, né? Atenção, e também devemos orar com gratidão,
com ações de graça. Deus espera isso de nós, né? E também, por último, última parte do nosso estudo, nós devemos orar com intercessão, que é orar não só por nós, orar não só pela nossa família, pelos nossos interesses, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, mas orar pelo outro. Às vezes isso nos falta também em nossas orações, né? Cristo deu um exemplo também, orando, intercedendo pelos seus discípulos no presente momento do seu ministério terreno e também, inclusive, intercedendo por nós. Veja o que diz esse texto de João 17, do verso 15 até o verso 21. Está aí na sua apostila. Diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse texto, Cristo ora em favor dos seus discípulos no presente momento, e também por aqueles que ainda haveriam de crer por meio da palavra, né? Inclusive, o Evangelho de João vai dizer que essas coisas foram escritas para que venhamos a crer que Ele é o Filho de Deus, e ao crer, venhamos a ter vida no seu nome, né? E aqui Cristo, Ele orou por mim e por você. Ele intercedeu pelos seus discípulos no presente momento e também por aqueles que haveriam de crer, que nesse grupo estão incluídos eu e você. Veja o exemplo do nosso Senhor de oração de intercessão, irmãos. A verdade é que nós somos egoístas por natureza, e o nosso egoísmo, ele acaba sendo algo bastante evidente nas nossas orações. Vire comigo, por favor, a folha da sua apostila, né? Repare que existe uma tendência em nós de pensarmos apenas nas nossas próprias almas. Existe uma tendência de você pensar só nos seus conflitos espirituais, somente no seu progresso na fé, em nossas próprias dificuldades, e nós acabamos esquecendo de orar pelo outro. Nós falamos aqui há um tempo atrás da mutualidade de orar uns pelos outros, né? E quanto a essa tendência, todos nós temos que estar atentos, tá? A estarmos vigilantes e lutar contra essa tendência egoísta na oração. Como se você buscasse a Deus somente em favor próprio. Mas o texto vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. Jesus intercedeu por nós, né? Então eu coloquei aqui alguns exemplos de como nós devemos interceder, né? Nós devemos gastar tempo em nossas orações, devemos citar os outros nomes, né? Além dos nossos diante de Deus. Irmãos, quando você ora, você cita o nome de outras pessoas? Tem gente balançando a cabeça assim, né, irmão? Isso é muito bom, porque há pessoas que oram somente por elas. Você sabe de uma irmã que está passando por dificuldade, você sabe de um irmão que está com alguma luta, algum momento difícil, ore por ele. Não aquela oração geral, superficial, mas coloque o nome dele diante do Senhor. Senhor, eu oro por esse irmão. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê forças nessa luta, né? Nesse momento difícil. Eu oro por essa irmã, pela sua família, pelo seu casamento, oro pelos seus filhos, né? Oração de intercessão, irmãos. Devemos orar também pelos crentes, no sentido geral, e também orar por aqueles que não são crentes, né? Às vezes nós temos a tendência de achar que as pessoas são nossas inimigas, né? Orar pelo ateu lá do seu trabalho, né? Ora por ele.
Orar por aquele que não professa a mesma fé que nós. Alguém de uma outra religião, alguém que está cego das verdades espirituais que a Bíblia nos apresenta. Ore. Coloque o nome dele em oração, né? Ele não é nosso inimigo por ser de outra religião. Nossa luta, né, vai dizer o texto bíblico, que não é contra carne e sangue, mas contra os reinos, as potestades espirituais, né? Uma luta espiritual, não física. Então ore pelos crentes, ore pelos não crentes também, né? Ore pelo seu chefe, né? Pelo seu vizinho, coloque diante do Senhor. Mencionamos aqui ainda recentemente, na nossa reunião de oração, sobre a importância de orar pela vida dos pastores, né? Orar pela vida dos evangelistas, dos missionários, pessoas que se predispõem a estar à frente dessa luta, a conduzindo o povo de Deus, e mesmo sabendo que também são falhos, que são humanos, né? E eu tenho falado para os irmãos que nós carecemos das orações dos irmãos, como é importante a igreja orar pelo pastor, orar pela família pastoral, para que Deus sustente, para que Deus guarde, né? Dê sabedoria. Então é muito importante, né? Ore também pelas famílias, ore pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, né? Ore pelo trabalho missionário, pelo avanço do reino de Deus. Nós estamos estudando aqui no domingo sobre os mistérios do reino de Deus, né? Através da parábola do semeador, como as coisas funcionam, para que essa boa semente, enquanto em terra boa, produza frutos, né? A 30, 60 e 100 por um, né? Ore por isso. Ore também pela nossa congregação, né? Você tem orado pela nossa congregação? Pelo desafio da construção do templo? Um desafio enorme para nós, irmãos. Um desafio enorme para nós, humanos, falhos, né? Não para Deus, né? Você ora pelas outras congregações também, né? Nós não estamos competindo para saber quem é melhor, quem não é. Todos nós estamos trabalhando numa única direção para a glória de Deus. Ore pelas demais congregações, a que cresça, Deus abençoe, pelas demais igrejas, né? Inclusive irmãos de outras denominações, porque presbiterianismo é uma denominação, né? Mas há muitos crentes, inclusive de outras denominações também, né? Ore também por nossos parentes, pelos nossos amigos, por vizinhos, enfim. Há uma série de situações que nós devemos orar, intercedendo, né? A questão aqui é você aprender a deixar o egoísmo de lado nas orações. E lembrar que você não é o centro do universo. E que assim como você e eu, nós temos lutas e dificuldades, há muitas outras pessoas também com lutas, e às vezes muito piores que nossas, né? E nós devemos colocar isso em oração diante de Deus, né? Então, são muitos os motivos para nós orarmos intercedendo. A questão aqui é, deixa o egoísmo de lado e pense no próximo, né? Jesus fez isso, ele orou pelos seus discípulos e orou por aqueles que ainda haveriam de crer nele, né? Então veja, meus irmãos, que finalizando assim o estudo dessa noite, né, nós devemos orar com essas três características, e é sempre importante que você seja muito sincero nesse momento e você entender aqui, olha, o que eu preciso melhorar na minha oração, porque é assim que você vai crescer, se você for sincero. Se você deixar essa informação entrar no ouvido, sair pelo outro, não fizer nada de imediato, não vai haver o crescimento que Deus espera. Então, você ora com vigilância, com atenção, dando especial cuidado ao momento de oração? A sua oração é só pedindo, pedindo, ou há momentos de gratidão? Ou na sua oração há expressões de louvor a Deus? E a sua oração é tudo para você? É tudo para a sua família? É só pensando nos seus interesses? Ou você tem amor pelo próximo o suficiente para colocar o nome dele em oração diante do Senhor? Como é a sua oração? Então falamos hoje vigilância,
gratidão e também intercessão. Amém, meus irmãos? Então, de fato, eu espero que a igreja compreenda esses princípios e que cada vez mais nós possamos estar orando de maneira que realmente agrade ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.